Bem, gente, a paz, a gente viu no segundo estudo que Jesus, ele era o dono da igreja, ou ele é o dono da igreja, né? Ele foi o fundador e ele é o dono da igreja porque ele adquiriu esse direito. Então, eu terminei, né, trazendo essas palavras e mostrando em Atos, capítulo 20, versículo 28, que Jesus comprou, Jesus adquiriu esse direito com o seu próprio sangue naquela cruz. Então, a igreja, é interessante a gente saber que a igreja, ela sempre esteve no propósito de Deus, desde a criação. A igreja, ela sempre esteve no propósito de Deus. Deus sempre quis um povo exclusivo, um povo que lhe amasse, um povo que lhe adorasse espontaneamente. Então, em Efésios, a gente vai poder ver isso, que a igreja ela está nos eternos propósitos de Deus. Não foi algo impensado, algo de repente, mas foi algo planejado por Deus. E a gente viu, né, naquela conversa de Jesus com seus apóstolos, onde ele disse que a igreja seria dele, e Jesus é o fundador, é o edificador da sua igreja. Mas eu quero destacar algo importante, né, que Jesus, na verdade, de forma oficial, quem começou o trabalho de igreja foram os apóstolos. Foram aqueles 12 homens que Jesus equipou, que Jesus preparou. Não que Jesus não tivesse a capacidade de começar, né, o trabalho de igreja, mas ele estava preparando aqueles homens para isso mesmo. Foi a vontade de Jesus, ou era a vontade de Jesus, que aqueles homens iniciassem a sua igreja. Só que é o seguinte, não seria de qualquer jeito, não seria do jeito daqueles homens dos apóstolos, mas sim do jeito de Jesus. Então ele precisava equipar aqueles homens, preparar, e Jesus ele deu àqueles homens o que? A autoridade e as instruções necessárias para aquele momento, quando viria. Né? Ele disse que edificaria a sua igreja, era algo para o futuro. E por isso ele pegou 12 homens e ele preparou aqueles 12 homens para essa finalidade. No livro de Mateus, capítulo 18, capítulo 16, né, que a gente já estudou semana passada, mas tem uma passagem bastante interessante, um versículo, na verdade, que é o versículo 19. Quando Jesus conversa com Pedro, né, ele diz, olha Pedro, você é Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus disse, né? Nada vai derrotar, né, a igreja. Por mais que Satanás ele tente, ele não vai conseguir nunca derrotar a igreja. Aí no versículo 19 de Mateus 16, Jesus diz assim a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu te darei as chaves, né, do reino, dizendo para Pedro. Isso aqui nada tem a ver, né, com Pedro ser aquela pessoa, aquele ser celestial que manda a chuva do céu, faz cessar a chuva. Não. Aqui significa autoridade. Jesus está dizendo que ele daria autoridade para Pedro. Tudo que Pedro fizesse estaria ok, mas seria dentro da autoridade, ou em cima da autoridade de Jesus. Né? Ele não ia ultrapassar. Jesus lhe daria a autoridade, como ele sempre fez com seus apóstolos. Né? Ele concedeu aos apóstolos poderes miraculosos para que eles pudessem pregar uma certa vez. Então, assim, Jesus ele passava e transmitia, ou ele ia transmitir essa autoridade para Pedro. Só que o que ele fez com Pedro, ele também fez com os outros apóstolos, com os 11, né? E, em Mateus 18, versículo 18, ele diz assim, agora falando para os 12, né? Apóstolos, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Autoridade. Então foram os apóstolos que iniciaram o trabalho de igreja, né, daquela instituição espiritual que Jesus idealizou,
E Jesus profetizou, foram os apóstolos, mas dentro da autoridade de Jesus. E como eu falei também, eles tiveram as instruções de Jesus necessárias para começar esse trabalho, essa obra. A gente pode ver isso no livro de João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus fala assim com seus apóstolos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiques convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Quem seria este outro Consolador? A Bíblia vai nos explicar que é o Espírito Santo. Jesus está prestes a subir aos céus, a retornar, né, para a sua casa de origem, mas ele disse: vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar desamparados, eu vou enviar um outro Consolador. Aí no versículo 26, olha o que ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha bem, qual seria a função do outro Consolador? Era ensinar aos apóstolos todas as coisas e também fazê-los lembrar de tudo o que Jesus tinha dito, tudo que Jesus tinha ensinado. O Espírito Santo ia fazer com que os apóstolos pudessem lembrar dos ensinamentos de Jesus. Nós, como seres humanos, a gente esquece facilmente as coisas, né?